Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Aqui no meu coração, sinto às vezes com turbilhão e me ataca e joga no chão toda a esperança que restou então. Olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor. Percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza amor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Vem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão. E no chão só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu, me recordam que Deus é fiel. E é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos. Sabe o anseio do meu coração. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza amor de ninguém. Sossega, espera, vai ficar tudo bem, tudo A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós estaremos estudando a lição que se encontra no tema Lidando com a Baixa Autoestima. A lição é de número 8 e o nosso texto se encontra em Juízes, capítulo 6, do versículo 11 ao 15. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai.
Vamos ler agora o nosso versículo-chave, que se encontra no mesmo capítulo, que está em Juízes, capítulo 6, versículo 15. E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Juízes 6, 15. Neste momento, nós passaremos a palavra para nossa irmã Rosinha. Ela estará ministrando esta lição, e vamos orar por ela neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pela vida da tua serva, Senhor. Senhor, nós estamos, Senhor amado, esperando a tua palavra vir encher os nossos corações através da vida dela. Usa ela com grande poder e graça, Senhor. Derrama da tua unção sobre a vida dela para que ela tenha intrepidez para pregar a tua palavra neste momento. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, a paz do Senhor. É um prazer estar aqui, meus irmãos, para mais essa escola bíblica dominical. E é um privilégio estar aqui falando da palavra do Senhor. No domingo passado, nós estávamos aqui com o pastor Kleber e ele trouxe aquela aula maravilhosa a respeito da autopiedade. Hoje, a nossa lição vai seguir o mesmo ritmo, os desafios que nós temos para vencer as batalhas espirituais. E os objetivos da lição de hoje são dois objetivos muito simples. Primeiro, esclarecer uma dúvida que todos nós temos. Afinal de contas, o que é a baixa autoestima? E a segunda é mostrar como nós, cristãos, podemos lidar com essa baixa autoestima. A nossa lição, ela vem de uma forma bem esclarecedora, bem simples, fácil de compreender, vem nos trazer justamente o que é que significa essa baixa autoestima. Mas antes eu gostaria de dizer para os irmãos que baixa autoestima é como se fosse um estado de espírito. Não chega a ser uma patologia, não chega a ser uma doença. Mas se nós não cuidarmos, não observarmos esse sentimento, essa sensação de menosprezo, essa sensação de medo, de insegurança, ela pode evoluir para uma doença que são chamadas de doenças da alma. Aqui nós não vamos ter uma aula voltada para a parte psicológica, científica. Nós vamos basear a nossa aula na percepção bíblica. Então, mas de qualquer forma, irmãos, se vocês me permitirem, eu gostaria de pegar alguns conceitos emprestados. Então, eu gostaria de falar para os irmãos o seguinte. A primeira coisa que nós temos que observar é o grande número de pessoas que estão vivenciando doenças emocionais. Esse ano de 2020 é o ano com o maior número de pessoas que foram afastadas ou estão sendo afastadas do seu trabalho devido a situações emocionais. Para você ter uma ideia, mais de 322 milhões de pessoas no mundo sofrem só com depressão. No Brasil, cerca de 12 milhões de pessoas, mais de 5% da população brasileira sofrem de depressão. A ansiedade, o Brasil está em primeiro lugar nas Américas, ocupando 9,3%. São mais de 19 milhões de brasileiros. Mesmo assim, irmão, nós não vamos nos atentar para esse prisma psicológico, para esse prisma científico. Vamos observar isso a partir de uma observação, a partir de uma perspectiva espiritual, a partir de uma perspectiva bíblica. Então, vamos tentar entender um pouquinho o que é autoestima a partir da origem da palavra autoestima. A autoestima vem do grego autos, que significa a si mesmo, e também do latim aestimare, que vem falar de valorizar a si mesmo, de você apreciar. Na verdade, isso é um conceito que nós temos de nós mesmos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde não é a simples ausência de doença ou de enfermidade, mas a saúde, ela requer um completo bem-estar físico, emocional e intelectual. Na palavra de Deus, nós podemos encontrar essa questão da autoestima justamente nos dois grandes mandamentos que o Senhor nos ensinou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Se você observar, amar a si mesmo chega a ser uma referência para que nós possamos amar o nosso próximo. Então, meus amados irmãos, nós vamos observar aqui através de uma analogia a respeito da história de Gideão, que foi lida aqui no início da escola dominical. E através dessa analogia nós vamos
podermos observar a vida de Gideão e poder, então, aprender um pouquinho a respeito da baixa autoestima e como lutar contra esse sentimento nefasto, esse sentimento que pode nos levar a evoluir a uma doença emocional, uma doença da alma. Para começar, meus irmãos, eu gostaria de contextualizar os irmãos. Nós fizemos aqui uma leitura no capítulo 6 do livro de Juízes. Os irmãos sabem que o livro de Juízes, do qual nós não conhecemos o autor, naquela época não havia rei ali em Israel. E a palavra do Senhor nos diz que cada um fazia o que achava certo. Então, Gideão está ali numa fase da história de Israel muito complicada, muito difícil, onde o povo se desviava, haviam ciclos de apostasia, as pessoas, haviam ali juízes, e esses juízes, muitas vezes nós temos uma compreensão equivocada a respeito de juízes. Esses juízes não são como esses juízes que nós conhecemos hoje, embora eles julgassem também muitas questões, mas eles eram como governantes ou governadores de parte de algumas tribos ou de parte da nação de Israel que ainda não tinha rei. Então ali ele era como um libertador, ele era como um governador daquele povo. Então Deus levantava sistematicamente novos libertadores, novos juízes, e o povo pecava novamente e fazia o que era mal perante o Senhor, e o Senhor novamente, para disciplinar aquele povo, para que aquele povo pudesse aprender a se voltar para o Senhor, para que aquele povo pudesse novamente se converter aos caminhos do Senhor e se lembrasse do que o Senhor havia prometido quando os tirou lá da terra do Egito e os trouxe aqui para essa terra prometida. Irmãos, e a família de Gideão não estava fazendo diferente ali de todo aquele povo de Israel naquela situação. Ali eles estavam também adorando um ídolo chamado Azé. E ali eles tinham altos ali onde eles adoravam, e eles deixavam já de se preocupar com as festas, com as cerimônias, com os sacrifícios que estava prescrito para que o povo de Deus fizesse e que adorasse a Deus acima de todas as coisas. Aí nós observamos na palavra do Senhor, logo no versículo 1 do capítulo 6, o escritor vem nos dizer assim: e o povo fez o que era mal, e por isso o Senhor entregou o povo de Israel nas mãos dos midianitas por 7 anos. E ali os midianitas, meus irmãos, saqueavam o povo de Israel. Ali eles cuidavam das suas plantações, do seu gado, das suas ovelhas, mas os midianitas, que eram beduínos, que moravam ali no sul, ao sul daquela região, um lugar seco, um lugar deserto, eles ali vinham e saqueavam tudo e deixavam o povo de Deus empobrecendo ali. Aqui nós observamos que eles plantavam, mas eles não chegavam a colher, e a nação estava muito sofrida. Aqui nós vamos observar, a partir desse exemplo, que Gideão, ele estava ali se conformando àquela situação, mas ele tinha algum diferencial que nós vamos aprender alguma coisa aqui com ele hoje. Porque Gideão estava também se adequando, tentando se esconder. A palavra do Senhor nos diz que eles construíram cavernas, eles construíram esconderijos, eles construíram sepulturas, e eles tentavam de toda forma se esconder dos midianitas. Eles não enfrentavam ali aqueles midianitas. Quando eles deveriam enfrentar os midianitas, eles buscaram se esconder. Assim como também eles estavam se escondendo e se afastando da presença do Senhor. Irmãos, vocês sabem que os midianitas, eles não aparecem só aqui. Vocês lembram? Eles foram aqueles povos que estavam junto com os ismaelitas, aquela caravana de ismaelitas que foi vender José lá no Egito. Também foi com os midianitas que os moabitas contrataram Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E agora aparecem de novo esses beduínos, esses homens que não têm plantação, que moram na cidade desértica, que moram no deserto. E aí eles vêm agora saquear todos os povos ali, e eles oprimiam o povo de Israel, os amalequitas. Irmãos, então o que é que nós vamos entender? Autoestima, comparando com essa situação tão difícil que Israel estava vivendo. Ora, nós também estamos vivendo algo semelhante. Nós também estamos sendo oprimidos por um vírus, por uma quarentena que está isolando as pessoas também em suas casas. Agora, hoje nós vamos aprender como a autoestima, ela vai se desenvolvendo na pessoa, ela não é algo inato. Ela vai se desenvolvendo na pessoa à medida que ela vai também crescendo ali naquele meio, naquela vivência dele social. E a nossa lição de hoje vai nos trazer, a partir de 3 perspectivas, como é que nós vamos entender a autoestima e a baixa autoestima. A partir da perspectiva pessoal, da perspectiva familiar e da perspectiva social.
Então, irmãos, se nós avaliarmos da perspectiva pessoal, vamos observar algo muito interessante aqui nessa história. Ora, nós vemos aqui no versículo 11 que Gideão estava malhando trigo no lagar. É algo muito curioso. Deixa eu falar uma coisa com você. Você sabe muito bem, mas não custa lembrar, que o lagar não é o lugar apropriado para malhar trigo. Ora, o lagar era um lugar pequeno, tem poucos metros, um lugar com pouco cômodo, impossível até de malhar o trigo, porque o trigo precisava de uma eira. Uma eira é um espaço de terra grande, precisava de animais, de outros trabalhadores para malhar. Mas Gideão não, ele estava de uma forma interessante, malhando trigo no lagar, num lugar apertado. O lagar era apropriado para prensar uvas. Lagar é um prensa de uvas, também podia ser usada para prensar azeitonas. Mas é interessante observar, meus amados irmãos, que aqui não é o lugar ideal para se malhar trigo, mas é bem interessante, porque nós conseguimos ver duas vertentes da personalidade aqui de Gideão e também da questão relacionada à autoestima de Gideão. E sabe por quê, meus irmãos? Primeiro, ele estava demonstrando um medo, uma insegurança de que o seu trigo fosse saqueado pelos midianitas, porque até a própria palavra do Senhor ressalta isso. Aqui está dizendo: e ele malhava trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Ora, os midianitas, sabendo que era a época da colheita dos grãos, eles vinham e saqueavam todos os grãos. Então, o que Gideão fez? De uma forma estratégica. Estava malhando trigo num local onde os midianitas não poderiam imaginar. Então, podemos ver duas perspectivas aqui. Uma é que ele estava realmente com medo e, por segurança, estava malhando ali. Mas também podemos ver um homem diferenciado. Talvez ele não tivesse noção, ele provavelmente estava com autoestima baixa, provavelmente entristecido, nesse sofrimento de 7 anos. Mas nós podemos ver que ele era diferenciado. Ele estava malhando trigo de uma forma que ele não pudesse ser visto para colocar a salvo o seu trigo. Então, naquele tempo, nesse período, meus irmãos, de solidão espiritual que eles estavam vivendo, o que nós podemos observar aqui? Uma estratégia, uma medida estratégica de Gideão para preservar o seu trigo. Irmãos, com Gideão nós podemos aprender algo muito importante. Nós não podemos deixar o inimigo roubar o que é nosso. Nós não podemos deixar o inimigo roubar aquilo que nós plantamos. Nós não podemos deixar o inimigo roubar a nossa autoestima. O Senhor tem dado em nossas mãos o trabalho, nós temos trabalhado, nós temos que agir com cuidado e com segurança para evitar que nós sejamos saqueados. Eu tenho certeza que alguns de vocês já foram roubados, e ser roubado é algo muito ruim, é muito difícil, é traumático. Mas nós estamos vendo aqui um povo que vem sendo roubado há 7 anos, que vem sendo saqueado há 7 anos. E aqui nós vemos uma situação em que o povo estava com medo, mas nós estamos vendo um homem que se levantou de uma forma discreta. Ele nem sabe que Deus está observando ele ainda, mas ele está agindo de forma estratégica. Então, como é que nós devemos nos olhar com essa questão de autoestima? Nós devemos nos olhar não a partir de uma circunstância, de uma situação difícil, como nós estamos vivendo agora, essa situação de pandemia. Nós não podemos nos observar a partir desse prisma, mas nós podemos sim nos observar, nos avaliar, olhar para dentro de nós, a partir da palavra de Deus e do valor que a palavra e a fé em Cristo Jesus nos deu. A palavra do Senhor nos diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 3, diz assim, que cada um de nós devemos pensar de cada um de nós como convém, com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um de nós. Então é assim que nós devemos nos olhar. Agora, se nós formos, irmãos, observar a partir da perspectiva familiar, agora nós temos outro grande aprendizado aqui com Gideão. Porque o versículo 15, na parte A, nós vemos Gideão falando assim, quando o Senhor fala com ele, quando o anjo do Senhor fala com ele, ele responde assim: ó meu Senhor, como eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre e eu sou o menor na casa do meu pai. Irmãos, nós percebemos aqui claramente como Gideão, como a autoestima daquele homem estava ferida.
E aqui, nesse momento, ele passou a se comparar com seus irmãos. Observarmos também da perspectiva familiar, nós observamos algo também muito interessante. Nós vemos aqui que quando o Senhor falou para Gideão, vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas, porventura não te mandei eu? Então Gideão olhou para o Senhor e disse, meu Senhor, como eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre e eu o menor na casa do meu pai. Nós vemos aqui o Senhor trazendo uma incumbência para Gideão, já havia reconhecido Gideão como um homem de valor e vem trazer agora essa incumbência para Gideão e ele simplesmente fala para o Senhor, como Senhor? Como eu livrarei Israel? Porque eu sou o menor da minha casa e a minha família é a menor da tribo. Irmãos, aqui nós estamos observando a construção da autoestima de Gideão. Aquele homem estava claramente com a sua autoestima ferida. Quem nunca passou por um momento desses? Quem nunca? Por isso que justamente o nome da lição não é vencendo a autoestima, é lidando com a autoestima. Porque todos nós temos esses altos e baixos. Em alguns momentos nós nos sentimos numa situação de baixa autoestima. Isso não é de todo negativo, porque quando nós estamos nos sentindo com a autoestima muito elevada, pode ser que a gente caia numa outra situação que é de soberba. Então é importante ter um pouco de baixa autoestima. E aí nós vimos aqui que dentro da sua família ele estava se comparando com seus irmãos. Irmãos, o lar é a base, o lugar onde nós podemos construir uma autoestima saudável. Construir a autoestima saudável dos nossos filhos. É onde a nossa autoestima também foi construída e está sendo construída. E é ali onde vamos levar valores para a vida. Então, nós vemos que esses valores, eles vão se refletir socialmente. Quando ele se compara com seus irmãos, essa comparação, ela é uma comparação diabólica. Porque Deus nos fez de maneira singular. Ele fez cada um de nós com um propósito para o louvor da sua glória. A palavra do Senhor nos diz que nós somos criados para o louvor da sua glória. Então, Deus tem um relacionamento com cada um de nós de uma forma singular, de uma forma ímpar, Ele nos chama cada um. Não precisamos nos comparar. Hoje, muitos irmãos, muitos cristãos, eles se menosprezam em relação aos seus familiares. Eles se menosprezam em relação a outros irmãos na igreja, porque se consideram inferiores. Mas eu quero dizer nesta manhã para você que Deus chama cada um de nós, mesmo sendo cada um de nós imperfeitos, Ele nos chama, sabe por quê? Para que Ele possa aperfeiçoar o seu poder em nós. Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Se nós observarmos também, irmãos, da perspectiva social, nós vemos que o anjo do Senhor, ele apareceu para Gideão e disse assim, o Senhor é contigo, varão valoroso. Foi uma das primeiras coisas que o anjo falou ali com Gideão. E aqui nós vemos que a perspectiva do anjo em relação a Gideão era uma perspectiva positiva. Como eu falei no início, ele estava vendo um homem que estava sim se escondendo dos midianitas, mas de uma forma estratégica, zelando para que o seu trigo não fosse saqueado. Estava mostrando uma inteligência, estava mostrando uma atitude. Mas Gideão não se enxergava dessa maneira. Ele se enxergava pequeno, ele se enxergava o menor na sua casa, ele se enxergava o menor na sua tribo, ele se enxergava sem forças. O anjo do Senhor falou para ele, varão valoroso. Irmãos, e você sabe o que significa varão valoroso? É uma expressão que indica força militar, para você ter uma ideia. Ou também influência social, como nós vemos lá no livro de Ruth, quando Ruth falou em Boaz. Ele era um homem influente ali. Então Gideão, ao mesmo tempo, ele reunia essas características que ele não conseguia enxergar. Mas o Senhor passou os olhos ali na terra de Israel e viu naquele homem um homem valoroso. Hoje em dia, muitos irmãos, eles também têm se isolado. Eles têm deixado de participar dos trabalhos coletivos da igreja, têm deixado de participar das ações da igreja, do trabalho no reino de Deus, porque se sentem inferiores, se isolam, porque não conseguem enxergar um talento, não conseguem enxergar o próprio valor. Irmãos, como disse o pastor Kleber na aula passada, Deus chamou a cada um de nós e nos comissionou a cada um de nós e nos entregou talentos específicos para que nós possamos trabalhar como corpo. Nós não precisamos
precisamos nos isolar, nós podemos e devemos estar juntos, nos encorajando. Nós sabemos, como diz o escritor aos Hebreus, que um dos pilares da autoestima saudável é estar na igreja, porque é lá que nós estamos nos considerando uns aos outros, nós estamos estimulando uns aos outros as boas obras e, como diz o escritor aos Hebreus, não deixem a sua congregação, como é o costume de alguns, antes admoestem-se uns aos outros, tanto mais quando vedes que se aproxima aquele dia. Jesus Cristo está voltando, irmãos. Nós temos visto os sinais e esse é o momento de nós ficarmos juntos. Embora no momento de pandemia, de isolamento social, nós devemos estar juntos em oração e em espírito e seguir o bom exemplo de Timóteo. Nós sabemos que lá em Listra e Icônio, ele tinha tanto bom exemplo, as pessoas falavam tão bem daquele cristão que o apóstolo Paulo decidiu levá-lo na sua segunda viagem missionária. E agora, irmão, nós vamos buscar entender um pouco, no segundo tópico da nossa lição, como lutar contra esse sentimento que pode ser destrutivo, que pode ser negativo, que pode evoluir para uma doença, para uma patologia emocional, para uma depressão, para um pânico. Então, irmãos, nós temos que cuidar da nossa autoestima, cuidar do nosso interior. E vamos ver agora como é que a gente pode lutar contra essa baixa autoestima. Os irmãos sabem, existe um pensamento da antiga Grécia que diz assim, conhece-te a ti mesmo. Os gregos costumavam falar isso. Essa frase, ela vem falar de autoconhecimento. Ela vem falar dos adjetivos que você consegue enxergar em si mesmo, os seus valores, o que você enxerga de potencial, o que você enxerga de negativo ou de positivo, como você se olha. Conhecer suas próprias limitações, conhecer onde você consegue chegar em determinada situação. Então, eles julgam que esse conhecimento pessoal ou esse autoconhecimento é a base para uma evolução pessoal. Eu gostaria de dizer que a partir de uma perspectiva bíblica, a partir de uma ótica bíblica, não é exatamente assim que funciona. Nós cristãos, nós sabemos que a partir da ótica bíblica, o nosso desenvolvimento saudável, tanto físico como espiritual, como social, o desenvolvimento da nossa autoestima de uma forma salutar para que nós possamos servir a Deus no seu reino e ter êxito em toda a nossa jornada, em toda a nossa caminhada, ela não depende apenas do autoconhecimento. É necessário conhecer primeiramente a Deus e também a sua palavra, para que nós possamos colocar em prática um manual de conduta que vai nos levar para o êxito, que vai nos levar para a nossa terra prometida. Nós sabemos que o poder de Deus, ele vem nas nossas vidas justamente para nos aperfeiçoar e para corrigir o nosso caráter e para nos mostrar quem nós éramos e quem nós somos hoje, depois que Jesus Cristo nos resgatou lá do mundo, lá da antiga maneira de viver. E é em Deus, meus irmãos, que nós vamos conseguir as ferramentas para lutar contra a baixa autoestima. Apesar das circunstâncias que fala do momento, em razão das incumbências, que é o que Deus, a palavra do Senhor e a vida social nos traz para que nós possamos fazer, para que nós possamos realizar, e consciente também dos nossos limites, que entra aqui a questão do autoconhecimento, da gente entender as nossas fraquezas e as nossas limitações. Então, irmãos, vamos observar que, apesar das circunstâncias, nós podemos lutar contra a baixa autoestima. A palavra do Senhor nos diz aqui no versículo 13 que Gideão respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Ele falou assim quando o anjo veio dizer, justamente falou para Gideão que ele estava falando de um Deus que tirou, que libertou eles lá do Egito. Gideão conhecia essa história, mas essa não era a realidade que Gideão estava vivendo. Essa não era a realidade que Gideão, que toda a nação de Israel estava vivendo naquele momento. Uma coisa é você ser escravo lá no Egito. Eles conheciam a história da libertação do povo de Deus. Outra coisa é você ser escravo na sua própria terra. É você ser escravo dentro da liberdade que Deus te deu.
Eles estavam sendo escravos do próprio pecado, eles estavam sendo escravos da desobediência, eles estavam se desviando, estava aqui acontecendo um ciclo de apostasia. O povo se esqueceu, como nós observamos no primeiro versículo, o povo se esqueceu dos mandamentos do Senhor e se desviou e buscou adorar outros deuses. Então Deus se afastou. O foco de Gideão estava naquela situação. O foco de Gideão estava ali nos midianitas, estava no sofrimento que o povo... E ele precisava voltar a atenção dele, voltar o pensamento dele, voltar o coração dele, se converter novamente, juntamente com o seu povo, ao verdadeiro Deus. Porque Deus, ao contrário do que ele estava pensando naquele momento, Deus não os abandonou. Eles é que se desviaram do caminho do Senhor. Eles é que se desviaram da presença do Senhor. Hoje, meus irmãos, a história se repete. Ora, veja, quantos irmãos hoje estão vivendo momentos de crise, sejam momentos de dificuldades financeiras, sejam problemas de doença ou outros problemas emocionais, problemas com os filhos, problemas de relacionamento. E eles falam assim, Deus me esqueceu de mim, Deus me abandonou. Só que, na verdade, irmãos, vamos parar um pouquinho e pensar. Quando foi que nós paramos de buscar ao Senhor? Quando foi que nós paramos de falar com Deus antes de tomar as nossas decisões? Quando foi que nós deixamos de consultar ao Senhor? Quando foi que nós deixamos de apresentar diante de Deus a nossa casa, os nossos filhos, o nosso trabalho, a nossa vida? E agora nós vamos dizer, vamos falar que o Senhor nos abandonou quando fomos nós que nos distanciamos dele? O próprio Jesus Cristo nos mostra que nos momentos de angústia, nós temos que buscar a Deus, Ele próprio. Quando Ele estava ali no jardim do Getsêmani, esperando a hora de consumar a missão dele, Ele estava ali chorando e suando e orando de joelhos. E Ele clamava ao Pai. E ele clamava ao Pai. E muitas vezes nós estamos passando por situações difíceis e nós falamos com amigos, falamos com psicólogos, com todo respeito, que realmente é muito necessário em alguns momentos, mas da perspectiva cristã, a primeira atitude que nós temos que fazer é falar com o nosso Deus. É buscar no Senhor a solução e o livramento de Deus. Então, irmãos, como lutar contra a baixa autoestima nas situações difíceis, nos momentos de crise? Muito simples. Foco na fé em Deus. E não nas circunstâncias. Vamos fazer como Davi, que quando ele foi vencer, quando ele foi lutar com Golias, ele não olhou para o tamanho daquele gigante, mas ele olhou para o tamanho do seu Deus. E ele foi enfrentar em nome do Deus vivo. Nós também, irmãos, não podemos focar nos nossos problemas, nas nossas dificuldades e ficar olhando para o tamanho delas. Nós temos que olhar para o tamanho do nosso Deus e o tamanho do milagre que Deus tem para as nossas vidas. E tem mais, irmãos, além disso, nós também temos as incumbências que o Senhor nos deu. Nós somos mães, nós somos profissionais, nós somos pais, nós somos pastores, somos jovens, somos comissionados pelo Senhor para levar a sua palavra. Assim como Gideão, que a palavra diz aqui no versículo 14, Gideão, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Gideão recebeu aqui, nesse versículo, uma incumbência, mas também ele recebeu uma promessa. Ele recebeu a incumbência de lutar, de se levantar e lutar e defender a nação, mas ele também recebeu uma promessa, eu vou estar contigo. E a palavra do Senhor também nos diz que Deus falou que ele ia vencer os midianitas como se fosse um homem só. Olha que promessa maravilhosa, irmãos. Por isso que nós não podemos olhar para o tamanho do problema, para o tamanho do gigante. Deus também deu tanta força para Gideão, deu tanta coragem, que aquele homem se levantou e reuniu todo um exército, uma multidão de homens para lutar e defender a nação. Embora ele ainda não soubesse naquele momento que o plano de Deus era uma batalha bem diferente do que ele estava imaginando. Mas é importante notar que ele se levantou, que ele tomou coragem, e que ele começou a agir, ele convocou os homens para lutar. Irmãos, interessante como isso se parece comigo e com você. Deus também nos chamou. Ele também nos chamou e ele também nos comissionou. Ele falou assim, ó, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Uma coisa que nós temos que entender, irmãos, é que Deus também nos fez uma promessa. Ele também nos fez uma convocação, Ele também nos deu uma incumbência. A nossa incumbência é anunciar o Evangelho, é pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E também todas as outras tarefas que estão nas nossas mãos, como mães, como pais, como líderes religiosos. Mas também nós temos que entender que o Senhor nos deu aquela promessa que estaria conosco. Ele está conosco até a consumação dos séculos. E o que é que nós temos que entender aqui com relação à autoestima? Nós temos que entender, meus irmãos, é que Deus nos deu uma incumbência, a incumbência de pregar o Evangelho. Mas Ele não disse que é o nosso dever convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque essa é a função do Espírito Santo. Sabe por que às vezes nós ficamos deprimidos, nós ficamos tristes, a nossa autoestima cai quando nós estamos trabalhando na obra do Senhor? É porque nós ficamos tentando fazer o que é função do Espírito Santo. Nós não temos que fazer o que é o dever do Espírito Santo, que é a missão do Espírito Santo. Nós temos que fazer aquilo que nós fomos comissionados, que nós fomos chamados. Então a pergunta agora é essa: como lutar contra a baixa autoestima, servir a Deus e continuar servindo a Deus? Não é centrado em nós mesmos. Porque se nós formos servir a Deus, se eu me dispuser a servir a Deus, centrado em mim, nas minhas necessidades e nos meus objetivos, eu vou ter falsas expectativas, e aí eu vou ter muito desânimo, muita tristeza, e a minha autoestima vai cair. Porque eu vou estar focado em mim mesmo. Mas sim, se eu colocar a minha fé em Deus e não cobrar de mim mesmo aquilo que nem o Senhor vai cobrar, se eu não cobrar de mim mesmo aquilo que é para o Espírito Santo fazer, aí sim eu vou ter êxito na hora de servir a Deus. Porque nós precisamos, irmãos, quando nós estamos servindo ao Senhor, contar com os propósitos de Deus e contar com o agir de Deus. Amém? Irmãos, nós também temos que observar que nós vamos continuar lutando contra a baixa autoestima, nós vamos continuar resistindo à baixa autoestima, mas nós temos que entender uma coisa, irmãos. Nós temos que ter consciência dos nossos próprios limites, para a gente não partir da baixa autoestima para o excesso de confiança, para uma autoconfiança excessiva, que acaba sendo uma soberba, um orgulho. E nós sabemos muito bem, né, irmãos? A palavra do Senhor deixa isso sempre muito claro, que o orgulho precede a queda. Então nós temos que ter muito cuidado com o excesso de autoconfiança. Por isso que eu falei no início e vale a pena ressaltar. Ter um pouquinho de baixa autoestima às vezes é positivo, principalmente na vida espiritual, porque nós temos que ter humildade também, nós não podemos confundir as coisas. Então nós temos que entender os nossos limites. O limite no contexto espiritual, ele é uma linha muito tênue entre fidelidade e tentação. Nós vimos aqui que Gideão, ele cometeu um erro gravíssimo. Primeiro, no primeiro momento, ele recusou a oportunidade de ser rei, a tentação de reinar, de governar, de ficar por cima. Aqui no versículo 8, no capítulo 8, versículo 27, nós vemos que Gideão fez um éfode. Ele recolheu os brincos, objetos de ouro, daquele povo ali que eles venceram, dos midianitas. E aí ele resolveu construir uma estola sacerdotal. E ali, quando ele construiu essa estola sacerdotal, o que aconteceu? A palavra do Senhor nos diz que foi o motivo de queda para ele. E também para todo o povo, porque o povo passou, ao invés de adorar a Deus, passou a adorar agora a estola sacerdotal. Ele não entendeu o limite que ele tinha que perceber entre até onde ele poderia ir com isso. Então, provavelmente, ele tinha um bom motivo, talvez ele quisesse ali motivar o povo a adorar mais a Deus. Mas no final, o povo começou a adorar a própria estola. Ele entrou na prerrogativa do sacerdócio e se envolver em algo que não foi o chamado dele. Não foi algo que ele foi chamado. Então ali ele acabou induzindo o povo ao pecado. E lá no capítulo 8, no versículo 7, nós vemos que lá em Ofra, o mesmo lugar que Gideão foi chamado, agora o povo estava adorando aquela estola sacerdotal. Irmãos, e o que nós aprendemos aqui agora?
Por que que muitas pessoas caem nessa armadilha da baixa autoestima, de submergir na tristeza, na baixa autoestima, de ficar engessado pela baixa autoestima, sem conseguir realizar seus trabalhos, sem conseguir realizar suas atividades, porque eles não conseguem compreender a diferença entre o que convém e o que não convém. Gideão, ele disse não para alguma coisa que não convinha ser rei, não convinha governar. Esse não era o chamado dele, ele foi chamado para ser um juiz, ele foi chamado para ser um libertador, como o próprio nome de Gideão diz, destruidor, que significa o nome Gideão. Então ele destruiu altares, nós vamos ver daqui a pouco também, destruiu altares de Baal e ele buscou trazer o povo de volta para Deus. Ele foi chamado para isso, ele não foi chamado para reinar. Mas ele fez algo que não convém. Ele entrou na área sacerdotal e fez uma estola sacerdotal. E ali foi um motivo de tropeço para o povo e para ele mesmo. Muitas pessoas hoje, irmãos, caem nessa cilada da baixa autoestima, da tristeza e do medo e ficam engessadas, porque elas não conseguem separar o que convém do que não convém. O apóstolo Paulo, ele sabendo muito bem disso, ele vem nos dizer o seguinte, lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixo levar por elas, não me deixo dominar por elas. Então, irmãos, é muito importante para você observar o seu limite, é você entender aquilo que convém, aquilo que não convém. Muitas pessoas estão entrando nesse caminho e por isso acabam se decepcionando. Existe um conflito interior, isso é um conflito próprio da natureza humana. A palavra do Senhor nos diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 7, que a carne e o espírito, eles lutam, porque a palavra diz que a carne cobiça contra o espírito. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então existe uma guerra interior. Por isso é tão importante nós buscarmos no Senhor, buscarmos no Espírito Santo, conhecer, saber, sobretudo, através da palavra de Deus, o que convém e o que não convém para um cristão, para um servo de Deus. E agora, entrando para a última parte da nossa lição, nós vamos agora encontrar algumas maneiras, através da palavra do Senhor, através do exemplo de Gideão, como vencer a baixa autoestima. Gostaria de lembrar, irmãos, que essa não é uma guerra que você vence e definitivamente você é um vencedor. Elas são batalhas, na verdade, que vêm e voltam. Nós temos esses altos e baixos, o ser humano tem esses altos e baixos. Então, muitas vezes, nós temos situações, nós vemos Elias, por exemplo, foi um homem que lutou com garra para defender a palavra do Senhor, para defender a retidão do povo de Israel, para que eles adorassem só o verdadeiro Deus. Mas depois, quando Jezabel o ameaçou de morte, de alguma forma ele se sentiu retraído, ele se sentiu engessado e ele teve uma queda na sua autoestima tremenda. Então nós temos essas batalhas mesmo, mas como vencer? Olha, irmãos, eu não sei se vocês conhecem aquele livro A Arte da Guerra. Muito conhecido esse livro, vários políticos e pessoas da área de esporte costumam ler. Ele diz o seguinte, o autor chinês, para você vencer um inimigo, você precisa conhecer primeiro a si mesmo, a mesma ideia, né, dos gregos, conhecer a si mesmo e conhecer também o inimigo. Essa é a ideia aqui do escritor da Arte da Guerra, muito interessante. Mas eu gostaria de dizer, irmãos, gostaria de contradizer aqui o nosso escritor, né, tão importante da Arte da Guerra, com a palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Porque na vida cristã, para você vencer o inimigo, não basta você se conhecer, não basta você conhecer o inimigo, você tem que conhecer, repito, como já foi dito hoje, você tem que conhecer a Deus e a sua palavra. Senão você não vai ter possibilidade de vencer na sua guerra espiritual. Você não vai ter condições de vencer nas batalhas que a vida vem trazendo, que o inimigo vem trazendo, porque ele não descansa. Assim como acontecia lá com os israelitas, por meio dos midianitas, que há 7 anos matavam, roubavam, destruíam como gafanhotos. Você já parou para imaginar como que os gafanhotos fazem? Eles não deixam nada verde. Eles destruíram
tudo. É assim que o inimigo faz. Ele veio senão para matar, para roubar e para destruir. É por isso que nós precisamos estar, irmãos, amparados na palavra do Senhor, para que a nossa vitória flua, porque para que a gente possa ter vitória, para que a gente possa ter vitória em todas as nossas batalhas, em todas as nossas lutas, nós precisamos não da sabedoria humana, nós precisamos de experiências com o nosso Deus. Nós precisamos de experiências profundas, de vivência com Deus, conhecer o nosso Deus de experiência. Eu costumo chamar isso de conhecimento experimental, conhecer Deus de verdade, com intimidade. E aqui a palavra do Senhor vem nos mostrar através dessa lição, que Deus é quem nos capacita para lutar e para vencer a baixa autoestima. E aqui nós temos 3 ferramentas: a fé, a obediência e estratégias. Isso mesmo, amados irmãos, por meio da fé. Pois a fé também é uma ferramenta para que nós possamos lutar e vencer contra a baixa autoestima, esse sentimento tão cruel que tem engessado muitos cristãos, muitas pessoas, impedindo que elas façam a obra de Deus e muitas vezes até as suas próprias atividades, seus próprios projetos pessoais. Então nós vemos aqui através da palavra do Senhor que Gideão, ele buscou desenvolver a sua fé. No primeiro momento nós vemos que Gideão, quando o Senhor falou com Gideão, quando ele recebeu ali em Ofra o anjo do Senhor, ele pediu para o anjo do Senhor: aguarda aqui um instante que eu vou preparar para você uma oferta. E ali ele preparou uma oferta e o anjo do Senhor disse que ele deveria colocar essa oferta em cima de uma penha. Ele colocou aquela oferta ali e saiu fogo daquela penha e consumiu. E ali ele considerou que realmente ele tinha falado com o anjo do Senhor. E o Senhor ele até pensou assim: vou morrer. Falei com o anjo do Senhor. O Senhor disse: você não vai morrer. E aí também em outro momento ele confirmou a sua fé de novo quando Deus falou para ele que ele ia vencer os midianitas como se fosse um homem só. Ele teve alguma insegurança, mesmo depois de ter recebido o próprio anjo do Senhor, ele ainda ficou com medo. Então ele buscou novamente fortalecer a sua fé. Primeiro ele pegou um novelo de lã e pediu para o Senhor que aquele novelo de lã passasse a noite ali no eirado e quando o dia amanhecesse, aquele novelo de lã estaria seco e toda a terra molhada. E depois ele pediu o inverso, que todo o solo, ele pediu uma segunda prova, que todo o solo tivesse seco e só o novelo de lã molhado. E aqui nós vemos três maneiras como Gideão estava buscando fortalecer a sua fé. Além disso, irmãos, nós vemos o próprio Deus buscando fortalecer a fé de Gideão. O versículo 7, no capítulo 7, no versículo 15, nós vemos Gideão se levantando e adorando ao Senhor, e ele volta para o seu arraial dizendo para os irmãos que Deus ia dar em suas mãos a vitória. Então nós vemos aqui como Gideão buscou desenvolver a sua fé e como também o próprio Deus buscou ajudar Gideão nesse projeto de desenvolver a sua fé. Então Deus disse para Gideão: olha, Gideão, se você tiver alguma insegurança, se você ainda tiver com medo, desce até o arraial dos midianitas e você vai receber a sua resposta ali. Então Gideão desceu com um dos seus companheiros e ali ele ouviu um soldado conversando com o outro a respeito de um sonho que ele havia tido. E ali ele sentiu a confirmação do Senhor, porque ali ele sonhou com um pão de cevada que vinha contra o arraial e vinha contra o comandante. E aí um dos soldados virou para ele e falou assim: isso não é outra coisa senão o Deus de Israel. Deus tem entregado todos os midianitas na mão do Deus de Israel. E ali nós vemos no capítulo 7, no versículo 15, que Gideão adorou o Senhor. E ele disse: e levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas em nossas mãos. Ele ficou tão encorajado com aquela palavra, que ele voltou para o seu arraial e encorajou também todos os israelitas que estavam ali. E aí nós vemos também, irmãos, que assim como Davi também pedia confirmação antes dele ir para uma guerra. Nós vemos a palavra do Senhor. Em vários momentos Deus falava com Davi, ele perguntava: Senhor, eu vou até Keila para defender o povo? O Senhor respondia. Teve momentos que o Senhor respondeu até através das amoreiras ali. Então ele sempre buscava no Senhor antes de tomar uma decisão, antes de ir a uma batalha. E aqui nós vemos também Gideão fazendo a mesma coisa, buscando confirmação.
E é nessa palavra que eu quero agora chamar a sua atenção, a respeito de buscar a confirmação. Muitas vezes, irmãos, a nossa autoestima, ela fica tão abalada, ela fica tão baixa, ela fica tão em queda, porque nós não temos certeza da vontade do Senhor. Muitas vezes nós não temos certeza se o Senhor está nos convocando para uma batalha. Nós não temos certeza se o Senhor está nos enviando, se o Senhor está nesse negócio. Irmãos, e para que nós possamos nos sentir seguros da vontade do Senhor, nós temos que fazer como Davi, nós temos que fazer como Gideão e como outros servos do Senhor, buscar uma confirmação com o Senhor. E como é que nós cristãos buscamos essa confirmação? É através da leitura bíblica, é através das nossas orações, nós buscamos no Senhor uma resposta. Se é o desejo do Senhor que nós tomemos uma decisão importante, que nós façamos algo importante. E assim, irmão, quando nós nos sentimos dentro do centro da vontade de Deus, nós não ficamos mais limitados. Aí nós nos sentimos apoiados pelo Senhor, guardados pelo Senhor, e assim nós temos força para prosseguir, para realizar as nossas tarefas. Então, irmãos, como nós vamos vencer a baixa autoestima? Pela fé, tendo a fé como ferramenta. A resposta é muito simples, através da convicção do nosso chamado. Nós precisamos ter convicção que Deus nos comissionou, nós precisamos ter convicção que Deus nos preparou, nos capacitou para determinada tarefa. E nós só vamos ter essa convicção através da oração e de provas que nós possamos ter com o Senhor em momentos de vivência, em momentos de conhecimento experimental com o Senhor. E assim, irmãos, o medo e a baixa autoestima vão dar lugar à fé e à vitória que você tanto espera. Outra ferramenta muito importante para que a gente possa vencer a autoestima, a baixa autoestima e prosseguir na nossa vida espiritual e prosseguir na nossa carreira é justamente a obediência. Nós vemos aqui no capítulo 6 ainda, os versículos 25 e 26, e derrubada o altar de Baal, que é do teu pai, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e edifica ao Senhor teu Deus um altar. Essas são palavras do Senhor para Gideão no dia do seu chamado. Ele convocou Gideão, mas ele sabia que o povo de Israel, que a família de Gideão, precisava ali, irmãos, de uma purificação. Eles estavam, como as demais pessoas de Israel, adorando outros deuses. E ele precisava ali se libertar daquele momento. Então, aqui nós temos algo muito interessante. Nós temos aqui a obediência e a desobediência de Gideão. Primeiro, ele desobedeceu o próprio pai, de certa forma, porque o altar era do teu pai, como diz aqui a palavra do Senhor, o Senhor dizendo assim, derruba o altar do teu pai. Mas ele preferiu agora obedecer a Deus, o verdadeiro Deus. Então, irmãos, nós temos que entender algo muito importante nas nossas vitórias. Nós temos que entender algo impressionante, algo fundamental, substancial nas nossas vitórias, seja ela qual for, é a obediência a Deus. É a obediência a Deus. Nós vemos que Deus falou para Gideão, destruiu o altar que estava edificado para os deuses ali daqueles locais, e também para ele edificar um novo altar para o verdadeiro Deus. E depois Deus falou novamente com Gideão, lá naquele momento, para reduzir o exército. Vocês lembram que lá no capítulo 7, nós vemos ali que Deus fala para Gideão diminuir. Ele tinha convocado 32 mil homens. Depois diminuiu para 10 mil. Ele mandou os covardes voltar. Depois tinha esses 10 mil homens. Deus falou assim, ainda tem muita gente, vamos mandar embora os descuidados. Todas essas orientações divinas, Gideão obedeceu, sem questionar. Ele destruiu o altar. Ele construiu um altar para o Senhor, ele reduziu o exército 2 vezes e ele foi para a luta, confiante que ele estava fazendo a vontade do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor. Irmãos, a obediência é o cerne do nosso relacionamento com Deus. Ele é a essência do nosso relacionamento com Deus. Nós vemos que a desobediência é justamente o oposto. Quando nós desobedecemos a Deus, isso aí corresponde ao nosso fracasso espiritual, como aconteceu com Saul. Nós vemos que Saul, que foi rei de Israel, num tempo depois desse aqui, que Saul, ele também foi ungido por Deus, ele também foi chamado por Deus, ele também recebeu o Espírito de Deus, mas só que depois ele se voltou para a sua própria vontade.
E ele passou a desobedecer ao Senhor. E numa daquelas ocasiões, coincidentemente ali com os amalequitas, que nessa ocasião aqui eles estão juntos com os midianitas pelejando contra Israel. Ele desobedeceu a palavra do Senhor. E Samuel virou para ele e falou assim: não tem o prazer mais o Senhor em holocaustos e em sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Então essa foi a palavra de Samuel para Saul, e essa palavra é para cada um de nós. Deus se agrada mais da nossa obediência do que de qualquer sacrifício que nós possamos fazer. Não adianta nós levarmos uma vida de sacrifícios em prol do reino, em prol de nossos objetivos ou em prol de qualquer coisa em nome de Deus, se nós não estamos simplesmente obedecendo a sua palavra. Então, irmãos, isso responde à nossa pergunta: como vencer a baixa autoestima tendo a obediência como ferramenta? A resposta é muito simples, é obedecendo a Deus, porque a obediência a Deus é a adoração mais agradável, é o meio mais eficaz de nós deixarmos a nossa velha natureza, a nossa velha maneira de viver e renovar a nossa mente, como diz a palavra do Senhor. Por último, meus amados irmãos, nós vemos que existe também outra ferramenta muito importante que nós podemos utilizar para combater e para vencer a baixa autoestima. São as estratégias. Deus nos dá estratégias, nos dá meios, nos dá ferramentas para que nós possamos lutar e desenvolver uma autoestima saudável e tirar de vez das nossas vidas aquela baixa autoestima, aquela tristeza, aquela sensação de inferioridade, aquela sensação de incapacidade, porque o Senhor que nos convocou é Ele que nos capacita. E nós vimos aqui a palavra do Senhor dizendo que, temendo Gideão, a casa do seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Juízes capítulo 6, versículo 27. Essa referência diz respeito ao momento que Deus determinou para Gideão que ele fosse lá destruir o altar da casa do pai dele. Deus deu uma determinação que ele obedeceu, como nós já vimos. Mas aqui agora nós estamos vendo que a forma como Gideão está obedecendo é uma forma estratégica. E nós vemos que Gideão é um homem de estratégias mesmo. Desde o começo nós temos observado que todas as suas atitudes têm demonstrado uma capacidade estratégica para solucionar os seus problemas. E aí ele pensou assim: eu vou obedecer ao Senhor, mas para evitar retaliação, para evitar confronto com os homens daquela terra ou da casa do meu pai, eu vou fazer isso de noite. E assim ele fez. Mais uma vez, a estratégia de Gideão para evitar opositores ali e para evitar que a ordem do Senhor não fosse cumprida. Então ele conseguiu realizar com êxito. Quando ele fez isso, ele também compreendeu algo incrível para a jornada dele, para o chamado dele. Ele compreendeu agora a estratégia também que o Senhor estava dando para ele, uma estratégia eficaz para vencer 135 mil homens. 135 mil soldados de um exército opositor que estava vindo para destruir Israel, e todos com seus camelos. Eles eram incontáveis, eram como gafanhotos. Mas ele entendeu que a forma correta de confrontar, de lutar contra aquele exército inimigo, não era da forma comum que um exército combate contra outro, mas era por meio de estratégias. E ali o Senhor deu uma estratégia eficaz. Nós vimos que Gideão, ele foi lutar contra os beduínos ali à meia-noite. A batalha começou à meia-noite. Nós sabemos que os beduínos, eles tinham medo do escuro. E também aquilo aconteceu na hora da troca da guarda. O adversário, ele pensou que estava cercado ali, naquele momento, à meia-noite, no escuro. No momento da troca da guarda, o adversário ficou confuso, pensou que estava cercado, e eles próprios se destruíram. Nós vemos aqui que a estratégia que o Senhor deu para Gideão é muito interessante. Ele levou apenas 300 homens, porque nós já falamos antes que ele reduziu o exército quando assim o Senhor ordenou, reduziu o número do exército para 300, levando só os corajosos. Mas ali, mesmo tendo apenas 300 homens, a estratégia era ainda muito mais interessante. Eles levaram buzinas, eles levaram cântaros e eles levaram
tochas. E isso tudo, meus irmãos, tem uma simbologia muito importante para nós, muito interessante, que nós podemos aplicar na nossa vida espiritual, que nós podemos aplicar na nossa carreira cristã, em todas as áreas da nossa vida. A primeira coisa que eles fizeram ali, que Gideão fez como líder, dando o exemplo para os outros 300 homens que estavam com ele, foi quebrar o cântaro. E quando ele quebrou o cântaro, a tocha que estava ali dentro daquele cântaro, ela apareceu e ela começou a brilhar. E ali todas aquelas tochas iluminaram ali aquele local e aquele campo. E aí os midianitas ficaram confusos com aquela luz. E ali, irmãos, isso tem uma representação simbólica para nós. Muitas vezes, irmãos, nós somos como um cântaro. E a luz do Senhor tem que brilhar. Nós temos que nos livrar desse arcabouço, desse invólucro que nos cobre e muitas vezes esconde a luz da palavra do Senhor. Nós temos que brilhar. Nós temos que, em todos os locais da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, nós temos que brilhar. Temos que fazer resplandecer como luzeiro a palavra do Senhor e a verdade do Senhor nas nossas vidas. A outra coisa interessante foi tocar a trombeta. Eles todos, os 300 homens também, a exemplo de Gideão, tocaram ali a trombeta. E esse barulho confundiu ali os inimigos. E eles ficaram confusos com aquela luz e com aquele barulho. Por isso eles começaram a lutar entre si. E isso também tem uma representação interessante para nós. Nós também temos que tocar a trombeta. Nós não podemos ficar em silêncio diante das circunstâncias, diante do perigo, diante do inimigo tentando devastar as famílias, diante do inimigo tentando acabar com os cultos religiosos, diante do inimigo tentando oprimir a igreja, diante do inimigo tentando nos oprimir. Nós temos que tocar a trombeta. E sabe o que é tocar a trombeta para nós? Anunciar a palavra do Senhor, anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Nós não podemos ter vergonha e nós não podemos ficar em silêncio. Nós precisamos anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Outra coisa interessante que teve nessa batalha, na estratégia deles, é que eles ergueram a tocha. E quando eles ergueram a tocha, iluminou todo aquele local. E nós vemos, irmãos, que a tocha, a nossa tocha é a palavra do Senhor. A própria palavra do Senhor nos diz no Salmo 119, no versículo 105. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós temos que levantar a nossa tocha, a nossa palavra do Senhor. E assim nós vamos estar fortalecidos diante do inimigo, diante das batalhas. Porque a palavra do Senhor é quem nos encoraja, é quem nos ensina, é quem nos prepara diante dessas batalhas através do seu Espírito Santo. Então, meus irmãos, essa pergunta fica muito fácil de responder quando nós entendemos como vencer a baixa autoestima através de estratégias. O Senhor nos dá estratégias específicas em cada situação. Basta nós buscarmos a Deus, basta nós consultarmos a sua palavra, basta nós levarmos uma vida de oração e de comunhão com Deus. Mas, além disso, a palavra do Senhor também nos fala de uma estratégia maravilhosa. É o que o apóstolo Paulo chama de armadura de Deus. E essa armadura de Deus, ela vem ser útil para nós, para que nós possamos lutar contra todas as ciladas do diabo, todas as astutas ciladas do diabo, como é o caso da baixa autoestima. Ela é uma cilada do diabo para engessar o crente, para engessar o cristão, para deixar o cristão em casa sem fazer nada no reino de Deus. E essa armadura, irmãos, ela vem com a verdade, ela vem com a couraça da justiça, ela vem com a preparação do evangelho, ela vem com o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. E que nós possamos orar em todo o tempo, com orações e súplicas no Espírito, vigiando em toda perseverança e súplica por todos os santos. E assim, irmãos, nessa comunhão com o Espírito Santo, revestidos do seu poder e utilizando a armadura que Ele nos dá, nós vamos vencer a baixa autoestima em qualquer situação. Para finalizar, meus irmãos, eu gostaria de lembrá-los que a essa lição de hoje nós aprendemos como cuidar da nossa saúde emocional com estratégias espirituais.
Nós podemos cuidar da nossa saúde emocional, nos mobilizando, nos aproximando cada vez mais de Deus, buscando cada vez mais o Senhor, fortalecer a nossa fé, ter estratégias no Senhor e ter conhecimento experimental de Deus. Nós vemos com o exemplo de Gideão, que Deus pode convocar para o seu serviço, para um serviço importante, aliás, mesmo quando nós nos sentimos o menor. Quando nós nos sentimos pequenininho, irmão, quando você se sente pequenininho, Deus te convoca para fazer algo grande. Ele pega as coisas insignificantes, irmão, e usa para o louvor da sua glória. Se você se acha insignificante, se você se acha pequeno, Deus pode te convocar para algo grande. Ele faz coisas grandes com coisas pequenas, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. É Ele quem nos fortalece, Ele fortalece os fracos. Ele escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas grandes. Deus usa o menor dos homens, mesmo quando ele se sente o menor, o mais ínfimo. Deus, quando ele se submete à vontade de Deus, à palavra de Deus, quando ele crê nos milagres de Deus, Deus usa, assim como ele usou Gideão, para fazer coisas grandes, para através dele, grandes milagres e salvar muitas vidas. A baixa autoestima de Gideão, ela se dissipou quando Gideão creu na presença de Deus, quando ele creu no poder de Deus e quando ele obedeceu a palavra de Deus. Fica a lição para cada um de nós, que a baixa autoestima saia de uma vez por todas das nossas vidas, porque nós vamos fortalecer a nossa fé, nós vamos buscar o poder de Deus e vamos obedecer a sua palavra. E assim eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus Cristo. E agora eu gostaria de convidar você para juntos elevarmos a nossa voz em oração, agradecendo ao Senhor por sua palavra, pelo aprendizado que nós temos recebido nesse momento. Feche os seus olhos aí mesmo onde você está. Senhor Deus, Pai querido e eterno, neste momento, Senhor, quero te render graças, Pai, por esta oportunidade maravilhosa, Senhor, em que a Tua palavra tem nos confrontado, Pai. Eu quero te agradecer porque nós temos aprendido de Ti, Senhor, porque nós sabíamos, Pai, que nós somos singulares, que nós somos ímpares, que o Senhor nos chamou de uma forma individual, que o Senhor tem um plano e um propósito na vida de cada um de nós, Pai. Que cada pessoa, cada irmão, cada mulher, cada criança, cada jovem, cada irmão que está ouvindo neste momento, que está nos assistindo nesse momento, que eles possam sentir a Tua presença, Pai, o Teu conforto, e que eles possam se sentir únicos, Pai, convocados para Te servir. Nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Aleluia! Louvo a minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Ah, se não fosse o Senhor, o que seria de nós, irmãos? Eu louvo a Deus pela vida da Rosinha, quero agradecer, pedindo que o Senhor abençoe ricamente a vida dela, o ministério dela, a sua família, e que o Senhor também nos abençoe grandemente com essa lição que foi ministrada aos nossos corações nessa manhã. Quero aproveitar e te convidar, você e a toda a sua família, para estar conosco no próximo domingo, assistindo a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, que tem por tema Lidando com as Limitações. Nós ainda temos revista para vender. Se você ainda não adquiriu a sua, você ainda tem essa oportunidade. A secretaria da nossa igreja fica aberta no horário de 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Então, se você ainda não adquiriu essa revista e tem vontade de ter ela aí pertinho de você para acompanhar ainda essas próximas aulas que faltam, você tem essa oportunidade de comprá-la. Amém? Eu quero agradecer ao Senhor por mais esse dia que Ele nos proporcionou. E até o próximo domingo, em nome de Jesus.